Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, peço a você que fique até o final desta oração, ao final deste vídeo, porque Deus, durante a caminhada, vai falar muito com você. E o tema de hoje da ministração é comparação. E você que acha que a sua vida está ruim só porque outro chegou e você ficou no caminho, a palavra é para você, meu querido e minha querida. Escrita no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 4 e 5. O apóstolo Paulo nos dá a seguinte exortação: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você no dia de hoje: para de querer se comparar ao seu irmão, à sua irmã, para de querer se comparar a pessoas na internet. Cada qual vai ter o seu tempo em Deus. Cada qual tem o seu tempo em Deus. Pra que você fica ali, olhando a vida de fulano, de beltrano, de ciclano e querendo ter a vida que aquela pessoa tem? Você não sabe de nada, eu não sei de nada. A gente só vê a vida das pessoas, sabe onde? Nas redes sociais, as pessoas felizes, as pessoas contentes, as pessoas alegres, as pessoas sorrindo. Só que aí tem um detalhe muito importante. As pessoas podem estar sorrindo por fora, mas no seu interior, meu amado e minha amada, é trevas. Que é um exemplo. A pessoa ganha um salário, vamos supor, R$ 4.000 durante um ano. Está tranquila, está sossegada. E aí, o que acontece? No outro ano ela ganha uma promoção, seu salário vai para 6. E esta pessoa que tinha R$ 4.000 e andava em um Uno, 4 portas, bonitinho, ar-condicionado, um carro muito bom, muito guerreiro, resolve fazer o quê? Resolve então mudar a vida. Eu não tenho nada contra, cada um faz o que quer, mas vamos combinar uma coisa aqui, vamos deixar bem claro. Se você saiu de R$ 4.000 para R$ 6.000, você tem que mudar o seu padrão de vida? Não, você não tem que mudar o seu padrão de vida coisa nenhuma. Para de ficar olhando a vida desse povo aí de Instagram, de rede social, que o povo só mostra o lado bonito. E você bobo, e você boba, fica consumindo isto. E aí o que acontece? Você pega o seu Uno financiado, bonitinho, todas as prestações, o carro que te levou até para atravessar a Transamazônica com a sua família, você resolve enfiar, sabe onde? Num SUV de R$ 230.000. Tipo uma BMW X3 ou uma BMW X5. Tenho nada contra a BM, acho os carros assim foguetes. Para mim hoje em dia, entre aspas, vamos falar assim, é o melhor custo-benefício para você ter um carro que vira foguete com remap, stage, por aí vai, sem fazer muitas alterações no motor. Mas se dá pau, peça, manutenção, bico, bobina, bomba e bronzina que vira, meu Deus, é tudo caro aí, meu querido. Aí você se lasca, fora que você só pode levar o carro em uma oficina onde o mecânico de jaleco branco, falar nisso, um grande abraço, um beijo para todos os nossos mecânicos, que o Senhor abençoe vocês, e o mecânico vai te cobrar 800 pau só para trocar o filtro de ar. Sabe quanto que é mais ou menos um jogo de freio de uma X3M Competition, que é a versão assim mais brava das linhas X, que seriam os SUV? Só o jogo de freio, as 4, são R$ 40.000. R$ 40.000 o jogo de freios. E os pneus que são caros? Cada pneu em torno de R$ 5.000. Só aí já foi 20. Vocês estão entendendo, meus queridos? Pra que você vai ficar nessa de se comparar com os outros? Para com isso. Você não tem que se comparar com ninguém, não. Cada um de nós fomos criados para ser diferente. Quer um exemplo que eu já falei aqui e vou falar de novo? A zebra. Cada uma dessas zebras que você está vendo,
Cada lista dessa aí é como se fossem a sua digital das suas mãos e dos seus pés. Nenhuma zebra é igual a outra. Nem uma zebra é igual a outra. Se as zebras não são iguais, imagine eu e você. Nós podemos ter uma mente parecida, mas nós não somos iguais. Quer um outro exemplo? Girafas. Cada girafa tem a sua pinta diferente, a sua cor diferente. São muito parecidas, mas não são iguais. Deus não cria coisas iguais, meu querido e minha querida. Até o carro que é fabricado numa fábrica aí, ó, um BYD, uma BMW, seja o que for, nenhum carro é igual ao outro. Cada um tem um número de chassi que diferencia um modelo do outro. Aí você, que está viciado em comparação, acha que a sua vida tem que ser igual à vida de quem está na internet. Não. Deus não te fez para ser igual. Deus te fez para ser superior se você estiver com o Pai. E superior em humildade. Porque o que mais a gente vê e escuta na própria internet são relatos de pessoas que têm uma condição financeira boa, que pisam nos outros, e pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, mas que também pisam nas outras pessoas. Sem motivo aparente. Tudo isso por quê? Porque dentro de si mora o orgulho. E o Espírito Santo não anda junto com a pessoa orgulhosa. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 12 a seguinte orientação: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo uma coisa. Eu vou falar de novo. Quem se compara a si mesmo e se compara com o outro é falho. Preste atenção, você não tem que se comparar com ninguém. Vou te dar uma real. Imagina se Ruth se comparasse com a sua ex-concunhada. Ruth escolheu andar com Noemi até o fim da vida. Noemi era de Belém. Ruth, moabita. Você entendeu? Se Ruth quisesse fazer igual a sua concunhada e obedecer a Noemi, quando Noemi disse para elas voltarem para casa dos seus pais, porque elas eram muito jovens, elas poderiam casar de novo, Ruth disse para Noemi: Noemi, a partir de hoje o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth escolheu a boa parte. Ruth escolheu cuidar de Noemi. E Deus olhou aquilo e fez com que Ruth se casasse com Boaz, que era primo direto e um homem muito rico e muito influente daquela época, primo de Noemi. Noemi não podia casar de novo porque Noemi já era uma senhora. Vamos supor que Noemi tinha ali os seus 70, 80 anos. E Boaz era um cara que deveria ter ali uns 42, 43. E Ruth era uma jovem que deveria ter uns 22, 23 anos. Você entendeu? Imagina se Ruth resolve comparar a vida dela com a vida da sua concunhada e as duas voltassem para Moabe. Ia dar ruim, mas Ruth escolheu a boa parte. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios de Salomão, capítulo 14, verso número 30. E agora chegamos em um patamar perigoso. A comparação gera inveja, e a inveja é um pecado mortal. Ela, como nós acabamos de ler, ela apodrece até os ossos. A pessoa não consegue dormir à noite. A pessoa quer porque quer aquela coisa, quer aquela vida. E sabe o que ela faz? Ela é capaz de destruir um casamento, um namoro, porque ela quer o marido, ela quer a esposa do outro.
Vocês estão entendendo? Olha o nível que é a inveja. É só você ver nas novelas, o que as novelas aí, ó, que passaram muitos anos no SBT e que passam até hoje na rede esgoto de televisão, é só isso que é ensinado em novelas. Inveja. Inveja. O pobre tem inveja do rico porque o rico tem dinheiro, o rico tem inveja do milionário porque o milionário tem dinheiro e o bilionário tem inveja. E vai subindo e subindo e subindo o grau de inveja. Você fala assim, peraí, se um chegou, por que eu não posso chegar também? Mas não, eu sou bombardeado 24 horas com conteúdos de inveja. As pessoas não querem consumir conteúdo de superação, motivacional. Ninguém quer consumir nada da Bíblia, mas ficar de olho na vida de Joãozinho e Mariazinha só porque eles têm o que você não tem? Ah, meu querido, você não sabe o mal que você faz para sua vida quando você faz isso. Então para de ficar comparando a sua vida com a dos outros. Você não sabe o que as pessoas que aparecem na internet tiveram que fazer para chegar naquele lugar onde elas estão. Então, ó, pega essa visão. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí você pode me perguntar, por que eu falei isto? Porque se você vai ficar olhando a vida alheia, vai ficar se comparando, vai ficar desejando aquela coisa que acontece ali na vida do outro, você deixa de crescer na sua própria vida. Por isso que eu tenho falado aqui há muito tempo. Vida low profile. Vida sem redes sociais se for necessário. E por que eu falo isso? Porque quando você vicia o algoritmo das redes sociais que você usa, você só vai receber aquilo. Sabe o que eu vejo nas minhas? Carro, arrancada, motivacional, pessoas crescendo, pessoas prosperando, porque isto me dá motivação para continuar aqui trazendo essas palavras que Deus direciona. Agora, você acha que eu vou perder o meu tempo em ver coisa inútil na internet? Claro, evidente que não. Preste atenção no que o apóstolo Tiago escreveu em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. E em Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 13, verso 5, está escrito assim, ó: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aqui, o apóstolo Paulo está falando a seguinte coisa: Deus vai te dar? Vai. Então, aprenda a dar valor no pouco, porque a palavra também diz, aquele que me honra no pouco, sobre muito eu vou te colocar. E foi assim. Davi foi assim. Davi foi um moleque que começou a honrar o pai dele e a mãe dele quando ele ia para o campo cuidar das ovelhas de Jessé. E Deus levantou Davi para ser rei. E o último processo de aprovação para Davi ser rei, sabe qual foi? Derrotar o gigante. Davi foi para cima sem dó e piedade nenhuma, cheio do Espírito Santo, derrubou o gigante com uma pedrada que o fez desmaiar. Mas o gigante não pereceu ainda. Davi pegou a espada que o próprio gigante Golias carregava e cepou a cabeça, separou a cabeça do corpo, pegou a espada, botou nas costas e levou a cabeça decepada e falou com o rei Saul, tá aqui, ó. E sabe o que Davi recebeu? Isenção de impostos do reino, a mão de Mical, filha de Davi, e uma riqueza que vocês não têm ideia, porque Davi fez aquilo que ele sempre fez, honrou a Deus e aos seus pais. Tanto é que Davi, depois desse feito, voltou para casa, continuou cuidando das ovelhas como se nada tivesse acontecido, mas um espírito maligno tomava o corpo de Saul. E adivinha quem lembraram que tocava harpa? Davi. Davi era convocado toda vez a tocar harpa, até que o espírito maligno saísse. E Davi tinha inveja de Saul? Não. Davi queria ser, sabe o que? Eu imagino,
general do exército. Davi chegou nessa patente de general. Só que a inveja, presta atenção, por isso que eu falo, tem rico que tem inveja de outras pessoas. A inveja de Saul, porque as mulheres cantaram. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Fez com que o rei, sogro e praticamente pai, segundo o pai de Davi, o odiasse, só por causa de uma música. Aí entra aquilo que eu te falo. Para que você quer se comparar aos outros? Cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua presença. Sabe o que você tem que fazer? Entender qual é a sua missão aqui nesta terra e buscar a sabedoria que vem do alto, porque é isto que Deus traz para cada um de nós, sabedoria que só Ele pode dar. Só para que vocês entendam, Salomão até hoje é considerado um dos homens mais sábios e ricos que já pisou nesta terra. Ninguém é igual a Salomão. É o que eu falei. Deus cria cada um de nós com uma missão. Nós somos diferentes uns dos outros. Nossa digital é diferente. Nem se nascessem hoje 7 crianças gêmeas, já imaginaram 7 gêmeas idênticas? Nenhuma é igual à outra. Cada um tem ali uma temperança. Cada um tem dentro de si, vamos dizer assim, cada um tem um gênio. Tem uns que vão ser mais elétricos, outros vão ser mais excêntricos, outros vão ser mais reservados. Ninguém é igual a ninguém. Então pare de comparar sua vida com a vida dos outros e vá buscar de Deus direcionamento poderoso para você ser melhor, ou somente se inspirar naquele que você olha na internet e fala: se ele conquistou, eu também vou. Só que eu vou chamar o meu Deus para ir na frente. E se Deus for à frente, aí eu vou com tudo, porque Deus na frente da batalha, Deus na frente de tudo, a vitória é garantida. Nesse momento eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor e vamos orar. Porque hoje a comparação cai por terra na sua vida e na minha vida. Chega da gente se comparar, chega da gente querer aquilo que não é nosso. Aquilo que Deus tem para cada um de nós vai vir na nossa mão. A gente não precisa querer aquilo que o outro tem. Deus tem uma bênção diferente para cada um. Deus tem o momento certo, a hora certa para entregar a bênção. É no tempo dele, é na hora dele. Amém. Feche os seus olhos, você que pode, e oremos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, afasta de nós o espírito da comparação, porque este espírito maligno só presta para uma coisa: matar, roubar e destruir. Ele mata os sonhos da pessoa, ele rouba a vontade da pessoa de querer ser diferente, e ele destrói aquilo que o Senhor plantou. Se na tua palavra fala que quando a semente cai em solo bom, ela vai florescer, por que nós queremos adiantar o processo? Porque não adianta plantarmos uma semente e daqui a pouco irmos até onde a semente está e cavar para ver se ela já afundou. Não. Queremos ser como o bambu chinês. O bambu chinês leva-se tempo até que as raízes crescem e cheguem a certa profundidade. Em poucas semanas, este bambu cresce de forma tão absurda que os seres humanos até o dia de hoje não conseguiram mostrar e provar como que o bambu cresce tanto. Assim tem que ser a nossa resiliência. Primeiro vamos para o secreto, para o oculto, e de lá o Senhor vai tratar de cada um de nós. Assim como a semente que é plantada na terra e é regada todos os dias, que assim seja a nossa vida em o nome santo de Jesus Cristo. Que nós possamos ser regados diariamente através da tua palavra e através do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu querido e minha querida, se você foi abençoado com esta palavra, peço a você,
que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, envie para pessoas, coloque esta mensagem nas suas redes sociais. Habite em Deus e o Espírito Santo habitará em você. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.